Algumas estruturas, lembrando aqui da anatomia, que a gente sabe que são passíveis de visualização no raio-x de tórax. Então, as partes moles e ósseas, por exemplo, as clavículas, escápula, etc. A traqueia e o brônquio vai estar posicionado na região central. Sombras do mediastino, veia cava superior de um lado, botão aórtico do outro. Hilos, lembrando que o hilo esquerdo tem um posicionamento um pouco diferente do hilo direito, né, que é um pouco mais alto, do hilo esquerdo. A borda do ato direito, essa linha D, e a borda do ventrículo esquerdo, aqui do lado esquerdo. Temos aqui o parênquima pulmonar, que basicamente mostra vasos sanguíneos. O espaço pleural, que normalmente não tem nenhuma patologia. O seio costofrênico deve sempre ser checado e deve ter esse ângulo agudo, né, indicando que não há derrame pleural. Cúpulas diafragmáticas e outros, como a bolha gástrica, que você pode visualizar no raio-x de tórax. Então são muitos elementos que você tem aí. E todo o arcabouço dos arcos costais posteriores, né, que são esses mais horizontais, e os anteriores, que são esses mais de inclinação oblíqua. Então vamos passar por todos esses elementos. Partes moles e ósseas, seguindo o nosso checklist. O que tem de alterações de partes moles, pessoal? Concentração em partes moles. Olha só. O que aparece aí nesse paciente fumante com insuficiência respiratória, ar no espaço tecido celular subcutâneo. Deveria ser só tecido adiposo, etc. E a gente vê ar, enfisema subcutâneo. O enfisema subcutâneo é um sinal de escape aéreo. Então, provavelmente você deve procurar pneumomediastino e pneumotórax. Nesse paciente, havia uma linha de pneumotórax do lado esquerdo. A gente vai voltar a falar de pneumotórax nessa aula. Está aí a linha do pneumotórax, tá? E esse era o raio-x original. O pneumotórax estava bem aqui do lado esquerdo, aqui no cantinho. Às vezes é necessário ter um olhar mais cuidadoso. O pneumotórax, entrando agora já no espaço pleural, é ar no espaço pleural. Causas: procedimentos, acesso venoso, procedimento cirúrgico, ventilação mecânica, claro. No paciente ereto, ele vai ficar na região ápico-lateral. No paciente em posição deitada, supina, na região anteromedial, subpulmonar. E há o sinal do sulco profundo. A gente vai mostrar um caso aí para vocês. O ultrassom pode auxiliar no diagnóstico. Algumas vezes a TC é necessária e recomendável. Então, em pé, a gente tem essa imagem na parte apical superior. Deitado, a gente tem uma imagem que pode ser uma coleção de ar inferior, lateral ou até mesmo paramediastinal, o que torna esse diagnóstico, às vezes, difícil. Será que esse paciente tem um pneumotórax? Aqui não está tão difícil de ver. A gente vê aqui um pulmão colapsado, com uma linha de ar e um pouco de ar entrando até a posição inferior do tórax. Parece até um seio costofrênico normal, mas ele desce até o abdômen. Então, esse é um sinal do sulco profundo, que você encontra no pneumotórax, tá? Aqui outro caso mais difícil. Será que esse paciente tem um pneumotórax ou não? Confesso que aqui, se não tiver um quadro clínico bem sugestivo, passa batido. Esse paciente, na verdade, tinha um pneumotórax, só que ele era disfarçado porque ele estava na região anterior e atrás dele tem parênquima pulmonar normal. Então, esse é um pneumotórax muito mais difícil de diagnóstico, né? Esse é fácil, um pneumotórax hipertensivo. Por quê? Porque o pulmão está colabado e ele desloca o coração para o lado esquerdo. Então temos aí o pneumotórax hipertensivo, vamos dar um close, pulmãozinho murcho, parece um feijãozinho aí murcho, uma atelectasia desse pulmão, indicando esse pneumotórax hipertensivo. Nós não queremos dar o diagnóstico de pneumotórax hipertensivo na UTI. A gente precisa dar o diagnóstico precoce, drenar e salvar o paciente. Vamos adiante. Agora, ainda no espaço pleural, falar de derrame pleural, muito frequente, pacientes em UTI. Em pé, na radiografia, fica nas bases pulmonares, o líquido, porém, em supino, o espaço basilar posterior costuma ser mais o local onde vai ficar mais retido o líquido livre. Às vezes aparece como uma opacidade homogênea, que aumenta de intensidade na base, em comparação ao ápice. O interessante é que, como é na pleura, a trama broncovascular ela é preservada. Há uma dificuldade para diagnosticar pequenos derrames, não há dúvida. A gente acha, às vezes, na radiografia que não tem, o ultrassom mostra ou a tomografia mostra.
Vantagem do ultrassom em ATC é que, além disso, eles vão ver empiema septado, vão facilitar o direcionamento de punção, o ultrassom sendo muito mais útil por ser um exame beira de leito. Então, derrame pleural na posição de pé, a gente vai ter uma linha clássica que segue mais ou menos a distribuição da pressão pleural. Isso mostra um derrame pleural extenso, por exemplo, nesse caso de livro. Entretanto, na UTI, a gente vai ver coisas como essa. Opacidade bilateral, mas se você prestar atenção, a trama vascular está preservada e ela é muito mais intensa nas bases do que na parte superior. Existe um afastamento do pulmão, da parede torácica, indicando um derrame pleural extenso mais à direita que à esquerda. Derrame pleural bilateral nesse paciente. Né? Um outro caso, aqui até um paciente com Swan-Ganz, a gente também observa a trama vascular por trás dessa opacidade homogênea bilateral, um derrame pleural extenso bilateral. Então é importante dar esse diagnóstico, até confunde com SARA. Outro caso, esse é um caso mais difícil ainda, onde o derrame pleural é unilateral e na posição supina ele pode se acumular na parte posterior. Não parece um derrame pleural nesse caso, né? Não parece. Então é difícil mesmo em algumas situações o diagnóstico. E agora? Agora a gente vê um nível líquido, ar no espaço do tórax, dentro do tórax, um pneumotórax, e um nível líquido. Isso aqui pode ser um hidropneumotórax. Nesse caso era um pós-operatório de uma pneumectomia ou pneumonectomia. O paciente fez uma ressecção de pulmão esquerdo, a gente vê aí no pós-operatório. Apenas para ilustrar. A gente vê uma elevação de cúpula diafragmática, tanto é que a bolha gástrica está mais elevada. E se o pneumotórax é drenado, sempre temos que checar se o dreno foi posicionado adequadamente. No pneumotórax, o ideal é que o dreno seja posicionado até a parte superior do tórax. E a gente vê, nesse caso, ainda um pneumotórax residual, até com sinal do sulco profundo ainda aparecendo no seio costofrênico direito deste caso. Né? Então, vimos o parcimólise óssea, espaço pleural, um pouquinho de região diafragmática. Vamos falar agora dos pulmões. Os pulmões podem mostrar muita coisa. Como, por exemplo, nesse caso, uma opacidade bem homogênea com broncograma aéreo. Esse é um paciente com pneumonia bilateral que tem consolidação. Um outro caso, também um paciente com pneumonia, mas com opacidades mais mal definidas. Vamos dar uma olhada mais de perto. São opacidades intersticiais, diferentes daquela opacidade do broncograma aéreo, que é consolidação. Aqui são opacidades que não chegam a confluir completamente, ela não é totalmente homogênea. E não há broncograma aéreo, ou seja, um brônquio pérvio, no meio da opacificação, no meio da hepatização do pulmão. Então são opacidades intersticiais, ocorrem em pneumonias, por exemplo, ou doenças intersticiais pulmonares. Esse é um caso curioso que eu trouxe para ilustrar outra situação, onde há múltiplos nódulos no pulmão e também opacidades intersticiais. Um paciente que nós tivemos na UTI há uns anos atrás, caçava tatus. Alguém saberia dizer que doença é essa? Coccidioidomicose, né? Doença infecciosa fúngica associada a essa exposição. E, infelizmente, esse paciente teve uma insuficiência respiratória e foi a óbito. Às vezes, opacidades mais interessantes ainda no Brasil, temos bastante. Situações de pacientes que têm imagens que lembram opacidades mais complexas. Vamos dar uma olhada aqui com mais detalhe. Opacidades císticas, olha só. Essas opacidades, elas têm a ver com bronquiectasia. Então esse paciente aqui, numa época em que se fazia broncografia, né? Então a gente vê ainda, existe ainda esses exames, é raríssimo, mas a gente, só para ilustrar para vocês que tem muito paciente que tem bronquiectasia e a imagem vai aparecer como cistos no pulmão, né? No parênquima pulmonar. Tuberculose, sempre lembrar uma possibilidade, pode levar o nosso paciente para a UTI, causar infiltrados com cavitação no pulmão. Né? Aqui um caso de outro paciente com sequela de tuberculose bilateral, espessamento da pleura e lesões nos ápices, com deformação anatômica e destruição do pulmão. Às vezes os pacientes são entubados e vão para a UTI também. Sequela de tuberculose. Outro caso de doença parenquimatosa, e aqui eu chamo a atenção para uma imagem intersticial e alveolar, ela é mista, tanto é que a gente vê broncograma aéreo no seu interior,
Vejam que curiosidade, tem uma sonda nasointeral cuja extremidade não ultrapassa o diafragma, está aqui na extremidade distal do esôfago. A dedução que nós podemos fazer é que se trata de uma pneumonia aspirativa por mau posicionamento da sonda e aspiração de conteúdo para dentro do pulmão, causando pneumonia, né? Então, sempre lembrar dessa possibilidade. O enfisema pulmonar vai mostrar hiperaeração dos pulmões, detalhe, retificação do diafragma bilateralmente, aqui à direita mais ainda, e aumento do volume pulmonar. Então, um raio-x tipo de enfisema pulmonar ou de DPOC com hiperinsuflação. Uma imagem de atelectasia, um paciente neuromuscular, que era um paciente que eu acompanhei, fez atelectasia por rolha de secreção, incapacidade de tosse. Vejam o que acontece após algumas horas de VNI, mobilização, o paciente vai abrindo o pulmão após essas medidas. Então, o raio-x pode ajudar a ver uma resposta a um tratamento fisioterápico e a um uso de VNI. Finalmente, chegamos na área cardíaca, mediastino-traqueia. A área cardíaca, é importante a gente ver o tamanho da área cardíaca, mas como eu falei, no raio-x no leito já há um aumento da área cardíaca pela incidência em AP, então é muito melhor dar uma olhada nos hilos, se eles são borrados, e se a trama vascular está muito evidente, como está aqui, né? Então a gente tem uma trama vascular muito evidente, um pouco cefalizada, mais do lado esquerdo, uma pleura muito visível aqui, a cisura muito visível, pode ser um pequeno derrame pleural, o seu costofrênico parece estar borrado discretamente. Então, paciente com edema agudo de pulmão, nesse caso. O contexto clínico ajuda bastante a dar o diagnóstico. A gente vê também um alargamento de via cava superior aqui no mediastino. Já um edema agudo de pulmão tipo asa de borboleta clássico, eu nunca mais tinha visto um raio-x como esse, mas um paciente com valvulopatia mitral, onde a gente vê opacidades bilaterais nos lobos superiores, paciente com estenose mitral, que eu cheguei a acompanhar há uns anos atrás. E aqui a gente vê também um edema pulmonar mais intersticial. São opacidades intersticiais, aumento de trama vascular, cefalização, até uma certa intubação seletiva discreta aqui, né? E o paciente formando linhas esparsas por todo o pulmão, está pouco inspirado, e às vezes eles formam aquelas linhas B de Kerley, também na periferia do pulmão. Mas o que eu queria mostrar aqui é justamente um outro detalhe, é o alargamento da parte superior desse mediastino, onde a gente vê o quê? Um bócio desse paciente. E esse bócio faz com que o tubo se desvie um pouco aqui para a esquerda, tá? Então lembrando de olhar a parte de mediastino superior em alguns pacientes, né? Ainda no mediastino, coluna de ar do lado da traqueia. É claro que esse paciente tem um pouco de enfisema subcutâneo. E a gente vê aqui a pneumomediastino, tá? Vejam na tomografia desse paciente as estruturas do mediastino sendo dissecadas pelo ar que escapou, barotrauma, e dissecou pelo mediastino. Então, o pneumomediastino também deve ser procurado em algumas situações. Afinal, então, quando solicitar raio-x de tórax na UTI, na admissão, em pacientes sob ventilação mecânica ou com doenças cardiopulmonares em evolução, sobretudo no contexto de instabilidade, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia de UTI, fazer diariamente, eu acho isso importante ainda. Depois, é claro, de acordo com a indicação clínica, pode ser também uma abordagem. Após procedimentos como cateteres, sonda nasointeral, falei que é importante, drenos de tórax, por exemplo, tubo orotraqueal, porque a gente sabe que 10 a 15% vai estar no local errado, com uma intubação seletiva ou muito alto, e ver complicações desses procedimentos. E se houver piora do quadro respiratório ou hemodinâmico, pneumonia associada à ventilação, atelectasias, pneumotórax e edema agudo de pulmão ou outras complicações. Aproximadamente 65% das radiografias em UTI revelam alterações significativas, mas isso varia muito na literatura. E há necessidade, realmente, para fazer bom uso do raio-x de tórax, que a equipe de radiologia dos técnicos seja familiarizada, que o aparelho seja bom, a distância foco-paciente seja padrão, um bom enquadramento com um bom posicionamento do paciente, uma boa densidade, quer dizer, uma boa penetração. Isso possibilita comparações.
Então, por exemplo, o diagnóstico de pneumonia requer comparações ao longo do tempo. E considere sempre o checklist. Aqui é o nosso checklist, recomendado aqui por nós aqui da Xlang. Cada um de vocês pode ter o seu próprio checklist e trazer o melhor aí para o nosso paciente, tá bom? Não deixem de olhar o raio-x e proponho àqueles mais interessados que postem casos de raio-x de tórax no nosso fórum, pois isso vai possibilitar um aprendizado de todos nós cada vez mais sobre como cuidar melhor, como diagnosticar melhor os nossos pacientes. Até a próxima.